Mel Pires, Rádio FEC. Boa noite, Guanais. O resultado hoje não favoreceu o Operário, mas o time continua, né, na zona de classificação. Mas a minha pergunta não vai tanto nesse sentido. Guanais, no jogo contra o Floresta, o Operário teve 2 finalizações na trave, coisa que também aconteceu hoje. A minha pergunta é: o poder de decisão da equipe está te agradando? Mel, eu acredito que sempre a gente pode buscar melhoria, sabe? A gente pode. Isso é um processo contínuo para a equipe, individualmente, para mim, para você, para todos nós. E eu acredito que a gente está sempre chegando ali e a gente precisa ser mais eficaz, né? Hoje, mais uma vez, no primeiro tempo, o jogo se ofereceu para nós e tivemos as melhores chances antes do adversário, que é importante. A gente não foi eficaz. Então, por aquilo que a gente sempre está na nossa expectativa de gol, a quantidade de gols poderia ser melhor, né? Eu acredito que assim eu acabo respondendo a tua pergunta. Valeu, Guanais. Bom retorno. Dudu, Rádio Clube. Obrigado. Marcos Benedetti, boa noite, Guanais. Claro que não é o resultado que todos nós desejávamos, né? Obviamente. Mas, Guanais, por gentileza, eu queria que você respondesse para nós 2 questões rapidinhas. Em relação ao desempenho do time até o final do primeiro tempo, né? Que teve essas oportunidades claras de gol, né? Que foram criadas, e depois no segundo tempo não conseguiu manter o mesmo ritmo, né? E também se a saída do Alan Godoy e do Vinícius Diniz, ela impactou diretamente para o resultado não acontecer hoje aí em Aracaju, Guanais. Boa noite. Dudu, o que eu acredito? Eu acredito que até o gol, depois do gol deles, aí a gente voltou a ter um bom desempenho e a criar as oportunidades. E os jogos são decididos ou os jogos mudam. Às vezes é um lance, né? Então, às vezes é um duelo defensivo que se perde e que gera, por exemplo, uma situação de gol que emocionalmente traz um benefício para o adversário, né? Então, voltamos para o segundo tempo, eles já tiveram. A bola saiu conosco, uma situação uma jogada criada que era para nós finalizarmos e acabou gerando uma transição. E aí, através de bola parada também, que era uma força deles, né? Então, eu vi um primeiro tempo, como eu falei aqui, que a gente poderia ter virado na frente, com 1 ou 2 gols até, porque nós criamos a chance do Bessa, a chance do Waller, teve uma com o Diniz também, Felipe. E a situação do Felipe, que deram um impedimento que a gente viu pelo vídeo e o Felipe não estava impedido. Depois do segundo tempo a gente criou outras situações também, mas a primeira do Luigi ainda eles não tinham feito o primeiro gol. E aí depois do gol a gente retoma o desempenho, mas nesse começo de segundo tempo não me agradou. E isso foi o momento que eles fizeram o gol, né? E são sempre detalhes, coisas para a gente melhorar, né? A finalização de dentro, tentar direcionar o jogador para fora, para a perna não dominante dele. E sim, o desempenho do John me agradou, né? A entrada dele no Godoy me agradou. O Luizinho, sempre tecnicamente, como foi no jogo passado, é um jogador que faz a bola andar, né? Que tem muito assertivo nos passes, que tem boa bola parada, que tem finalização de fora. Nem sempre as situações aparecem para que aconteça, mas faz parte, cara. É uma equipe, né? A mesma equipe que vem tendo uma equipe que se inicia e jogadores que entram e fazem a equipe crescer, né? Então, como foi no jogo passado contra o Floresta, as entradas funcionando muito bem. Hoje, taticamente ali, eu acredito que após o gol, a gente conseguiu ter volume e estar próximo de empatar o jogo. Criamos oportunidades para empatar o jogo, mas não vou destacar nada negativo individualmente. Obrigado, Guanais. Bom retorno a Ponta Grossa. Obrigado, Dudu. Leandro Andrade. Boa noite, professor. Boa noite a todos os colegas. Guanais, eu queria lhe fazer uma pergunta sobre o sistema ofensivo mais uma vez.
O Operário é um time que cria muito, e quando vencia não é que estava tudo certo, e nem porque perdeu hoje que está tudo errado. Mas queria que você falasse sobre essa criação que o Operário tem e as chances que às vezes são desperdiçadas. Por quê? Eu queria saber de você, se você acha que ainda tem uma lacuna no elenco do Operário para a segunda fase, porque hoje você não relacionou nem Neto Costa e nem Popó, e utilizou o Felipe como um central, e mais o Guilherme Pira, que foi recém-contratado, também já saiu. Você acha que o Operário precisa de mais um atacante, Guanais? Boa noite. Boa noite. Foi o que você falou, o elenco que até esse exato momento é o elenco líder da Série C, que o maior destaque são os aspectos coletivos, né? Então, tudo isso de conseguir ter bastante a bola, de conseguir criar as chances de gol, e a gente precisa de eficácia. Então, tanto eu quanto nossa diretoria, a gente está muito atento e sempre buscando fortalecer o elenco da melhor forma. E aí tem vários pontos para pensar, Leandro. Então, por exemplo, a vinda do Pira e a saída do Pira é uma oportunidade para o Operário, entendeu? Então tem vários... Os frutos do trabalho não são só os pontos que a gente soma na tabela. Então hoje o Operário é um clube que ele constrói na tua categoria de base, tem construído na categoria profissional, né? Então o Pira veio para ser contratado, surgiu uma oportunidade de negócio para o Operário, para o jogador, então foi ótimo, né? Da mesma forma que aconteceu com o Jonathan Costa também. Então, a gente está mirando a competição, a gente confia no elenco, então a saída do Godoy, a gente confia no Jonathan Silva, confiamos no Borek, o alemão tem treinado bem também, né? O William tem sido muito regular, na eventualidade, se precisar, o Índio também pode fazer esse papel. Então, só que a gente está atento. A gente está atento a de que forma que nós podemos ser melhores, para que a gente possa ser mais eficaz. Então, os 22 que vieram para cá hoje vieram por merecimento, por tática e por estratégia. Então, hoje, eu mostrei para os jogadores a quantidade de minutos que cada um tem. Então, está bem distribuído. A gente tem oportunizado bastante. Mais uma vez, a equipe que colocou hoje, os jogadores, né? Que colocaram o Operário hoje na liderança, são os 30 e poucos, inclusive os 11 que iniciam, os 5 que entram, os outros que não entram e os outros que constroem o dia a dia do clube. A participação de todos, um pensamento realmente coletivo, essa é a nossa construção do nosso dia a dia. O nosso ambiente naquele começo de oscilação não foi um ambiente negativo, a gente sustentou aquele momento porque sabia que ele ia passar. E o nosso momento agora que nós chegamos na liderança da competição não é um momento de ostentação, é um momento de trabalho, né? Então, a gente sempre equilibrado para... Então, agora nós vamos pegar, analisar o jogo, já focar aquilo que a gente não só precisa melhorar, mas aquilo que a gente tem feito de muito bom. Então, as criações, a progressão da equipe no campo, né? E aí a gente precisa ser, para mim, uma crítica extremamente construtiva daquilo que a gente precisa focar. O mais difícil é conseguir ter as situações, e a gente está conseguindo. Então, isso é trabalho de todos nós, nada em específico individual. O Felipe de 9, por exemplo, funcionou muito bem contra o Remo. O primeiro tempo mesmo que a gente criou as alternativas foi com ele ali, eu acredito que funciona muito bem com ele ali, funciona com ele mais um, funciona com ele só, dependendo das outras relações. Então, hoje a nossa equipe tem alternativas e crítica construtiva. Precisamos ser eficazes. Valeu, Guanais. Obrigado. Boa viagem. Fabrício, Rádio CBN. Boa noite, Ganais. Na nossa visão aqui, até eu hoje fiquei nos comentários e comentei isso, você disse que o Operário Ferroviário ia voltar a perder, ia voltar a empatar e vai voltar a ganhar. Eu concordo totalmente com isso, e o Operário Ferroviário hoje não fez um jogo ruim. Talvez foi melhor o jogo hoje do que com algumas vezes que ganhou. Então, eu queria saber, dito isso, onde você acha que foi o ponto-chave para o Operário Ferroviário sofrer o gol e perder a partida hoje para o Confiança, que também é uma bela equipe, e para mim foi no detalhe que o Operário perdeu, mas eu queria saber para você qual foi esse detalhe. Eu acredito eu concordo com você que foi um detalhe mesmo, mas a gente tem que estar atento ao detalhe, né? Então, entre nós aqui internamente,
Nem sempre quando ganha a gente aplaude e nem sempre quando perde a gente arrebenta, né? Só que algumas coisas a gente precisa realmente estar atento, amadurecer, não deixar, né? Então a gente tomou contra-ataque hoje de escanteio ofensivo para nós, que é um detalhe que pode... É o lance do Ricardo Bueno, né? Se eu não me engano, foi um lance de escanteio ao nosso favor. Então, ou não, acho que foi de lateral, ofensivo nosso, no campo ofensivo, né? Então, é um detalhe, só que é um detalhe que poderia ter dado gol, né? Então, precisamos amadurecer. Responsabilidade e o nosso objetivo é um objetivo voltado para nos tornarmos, ao longo da competição, uma equipe que vai buscar o acesso, né? Então, o detalhe está ali, né? Então, o jogo voltou para o segundo tempo. Então, o que eu falei, por exemplo, a gente conhecendo o Riquelmo, que é um jogador de 1 contra 1 e de perna direita, temos que abordar fechando a perna direita, para que a perna esquerda dele, que não é a mais forte, seja a perna utilizada. Então, é um detalhe, mas é um detalhe que faz a diferença. E imagina só, o jogo é tão complexo que tem... os jogadores tomam nessa 1 hora e pouco, aí quase 2 horas, mais de 2.000 decisões. Então, quantos detalhes tem para cada decisão e para cada ação que o jogo pede? Mas eu concordo com você. Nosso primeiro tempo era um primeiro tempo para a gente ter ido para o vestiário com 2-0, né? Então, eu cobrei, inclusive, isso no intervalo. Falei, é um jogo que... Desculpa. O jogo está se oferecendo para nós e a gente precisa ter a capacidade de matar o jogo, né? E deixar o adversário... Porque eu sair na frente faz total diferença para um jogo como esse, né? Como foi contra o Remo. Beleza, o Remo empatou. O jogo desenhou para o empate ainda, a gente ainda teve mais uma bola, e aí os jogos em casa, principalmente, a gente sempre dá aquela primeira atacada. Então, isso são detalhes, você está certo. E a gente tem que estar atento a esses detalhes, e para isso a gente... a maturidade é importante. E às vezes a maturidade ela vem com experiências já anteriormente vividas, outros que estão iniciando, tendo as oportunidades e estão aprendendo, e às vezes com alguns detalhes. Então, o foco nunca vai ser o erro, o foco vai ser a tomada de decisão, a gente está na prontidão de fazer as melhores escolhas, e são escolhas muito complexas. Mas nós precisamos dar sempre passos, né? Então, acredito que hoje, com a derrota, nós demos mais um passo. Quem sabe Deus tem sido tão bom conosco, quem sabe com a combinação de resultados a gente permaneça na liderança, mesmo que esse não seja o foco nesse momento de ser o líder. Nós não temos essa vaidade. O que a gente quer é conquistar pontos. Então, hoje a gente está levando 0. Então, não foi legal. A gente precisava ter levado 1, ter levado 3, para que a gente se aproxime da nossa classificação, tá? Então, e aí levar 1, levar 3, provavelmente está aí o ponto, que são esses detalhes. Obrigado, Guanais. Bom retorno para Ponta Grossa. Obrigado. Ivan Vinícius, Rádio Lagoa Dourada. Professor Guanais, um lance que chamou a nossa atenção aqui foi o último lance do primeiro tempo, quando nós tivemos ali o Fábio lançando o Bueno lá e pegou desmontada a defensiva do Operário Ferroviário, e aquilo ali chamou a atenção. O time deles perdeu um gol ali num primeiro tempo que só deu o Operário foi bem melhor, concordo com o senhor em tudo que foi colocado, mas nós tivemos um lance agudo deles ali, quase saiu um gol no apagar das luzes, lá no último minutinho do primeiro tempo, por uma jogada errada do Operário, né? Uma saída ali errada que redundou nesse lance. E na volta para o segundo tempo, o time deles voltou melhor do que o Operário, até eu já disse que não gostou do início do segundo tempo, e realmente não foi bom do Operário Ferroviário, e daí veio o detalhe do gol deles, que foi um lance que eles aproveitaram, e a partir dali eu vi que o time deles cresceu, encaixou marcação e tudo, né? Então, eu queria que o senhor comentasse só esse último lance do primeiro tempo e até que ponto isso afetou no jogo. Acho natural o que aconteceu dentro de campo, o time deles melhorou e venceu, é natural, isso vai acontecer dentro desse campeonato que é super igual. Eu pergunto para o senhor daí, para o jogo seguinte, o senhor vai ter um tempo agora, vai ter essa viagem que é complicada de retorno, daí até recompor, e vai ter 2 jogos muito fortes dentro de casa, contra o Náutico e contra o São Bernardo. Vai dar tempo para se trabalhar o elenco para essas 2 partidas importantíssimas, professor? Ivan, antes de responder a pergunta, os jogos, o que falou, é natural em algum momento do jogo, mesmo o nosso primeiro tendo sido bom,
me preocupou porque a gente não matou, né? E precisava fazer o gol. Então, vai acontecer. Já aconteceu em outros jogos em casa, inclusive, que a gente vai tendo controle, vai sendo melhor em determinado momento, por um motivo ou por outro, aquele momento escapa e a gente, em determinado momento, deixa de ser melhor que o adversário. Então, mas foi um primeiro tempo bom, controlado e com grandes chances. Em relação ao lance em específico, era um lateral a nosso favor, né? Então, não foi um lance de defesa desmontada, né? Então, a gente defende como um todo. E, se eu não me engano, é uma bola que está em disputa e o zagueiro deles, acho que o Rafael, ele já tenta uma bola direto. E aí é uma leitura uma leitura excelente do Ricardo Bueno, que antes mesmo do Rafael ter o contato com a bola, ele já está fazendo o movimento, né? Então, ali, o mecanismo é um mecanismo de cobertura do Godoy, ali, no caso, o zagueiro do lado oposto. E dependendo da direção da bola, da velocidade da bola e da altura, o Rafael Santos também está atento àquela cobertura. Tá? Provavelmente era um lance que o Rafa não precisaria sair, não deveria ter saído. Então, são tomadas de decisões ali no momento, a impressão que o jogador tem com a velocidade do kick da bola, mas não pegou ninguém desmontado. Né? Foi uma bola longa, provavelmente treinada, né? Eu vi intenção no que o zagueiro fez, e com certeza foi naquele momento eu vi o Ricardo Bueno fazendo um movimento de facão ali. Então, ele foi muito bem, é mérito muito dele ali, tá? E não acho que mexeu como um todo para a equipe, é um gol que, graças a Deus, não saiu e que deixou a gente mais atento para essas situações de ataque à nossa linha. Como a gente marca alto no campo, essas situações são situações que a gente tem se preparado cada vez mais, tanto que a nossa equipe é melhor da competição, não só quando a gente está em fase defensiva, mas quando a gente está com a bola e sofre poucas transições. Então, mais uma vez, eu vejo a equipe como equilibrada e sem ter a capacidade de controlar o jogo todo, né? Em relação ao tempo que a gente vai ter, vamos ter tempo A, né? A gente está, inclusive, precisando recuperar um pouco, porque o intervalo do jogo do Remo para esse jogo foi um intervalo curto. Do Remo não, desculpa, o jogo do Floresta para esse jogo foi um curto, né? Então, o jogo do Remo para o jogo do Floresta e para esse jogo, então, somando os três, são intervalos curtos com 2 viagens longas. Então, a gente está precisando dar uma recuperada nos caras, né? Foi uma batida boa, então a gente vai conseguir recuperar bem, pensar bastante, estudar bastante para dentro de casa e aí já aproveitar a audiência de vocês aí e pedir para o nosso torcedor, né, mais uma vez, para as meninas e para as crianças nos ajudarem bastante ali para a gente conseguir colocar o máximo de pessoas lá dentro e pedir a ajuda que vocês nos deram, né? A gente conseguir 3 pontos contra um confronto direto que vai nos aproximar da classificação, que eu gostaria de reiterar, que é o objetivo principal desse momento, que a competição ela muda, então a primeira fase da competição é uma fase classificatória. Então, se a gente ficar em primeiro, ótimo. Mas o mais importante de tudo é a gente conseguir amadurecer, somar os pontos necessários para nós nos classificarmos e chegarmos bem no quadrangular final. Muito bem, muito obrigado. Boa viagem de retorno, professor. Fechou, Obrigado, professor. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, professor. Valeu, obrigado.